Nesta semana, a Câmara de Vereadores de Timóteo atraiu os olhares do público por conta da forma preconceituosa que um vereador se referiu às mulheres vítimas de violência doméstica. Foi durante a votação de um projeto de lei que visa garantir a preferência a essas mulheres vítimas de violência doméstica de matricular ou fazer a transferência da matrícula de um filho nas escolas da rede municipal. O projeto de lei, de autoria do vereador Tiago Torres, seria aprovado por unanimidade, mas o vereador Gualberto, do PSC, votou contra. E olha só a justificativa dele. Votamos em um projeto dessa magnitude. Nós estamos dizendo que nós estamos protegendo mulheres de malandro, a meu ver. Mulheres de malandro. Ou seja, a mulher apanhou, ela tem direito. E aquela mulher amada? Se nós votamos aqui um projeto que a mulher amada está tendo menos direito do que a mulher que apanha. Ou seja, um trabalhador, sabe, Zé Fernando, um trabalhador, ele que cuida da sua família, chega em casa, né, dá carinho para sua esposa, né? Aí o outro malandrão que corta ela no couro, aí ela tem o direito, mais do que a mulher amada. Então, quero revogar aqui o meu voto. Além de repercutir negativamente nas redes sociais, a OAB, Ordem dos Advogados de Timóteo, publicou uma nota de repúdio assinada pela presidente Cristiana Miranda Siqueira. O documento ressalta que o cargo de membro do Legislativo exige que seja exercido com equilíbrio e respeito aos valores constitucionais, sendo-lhe vedado atentar contra os direitos humanos. O documento termina pedindo uma retratação pública do vereador. A presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, Ana Maria Vieira, enviou um vídeo ao ZUG comentando sobre o posicionamento da entidade. Eu gostaria de manifestar, como nós já manifestamos publicamente, o nosso repúdio, a nossa lamentável viver ainda em dias atuais situações e atitudes tão retrógradas. E o que nós queremos, na verdade, quando a gente pede a retratação, a gente pede, na verdade, a gente deseja de coração, enquanto cidadã, enquanto mulher, que ele faça a sua retratação pessoal, que ele repense os seus valores, que isso mudou, graças a Deus, que nós estamos aí em caminho de ficarmos em situação plural. Nós estamos, as mulheres e os homens, construindo uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Ana Maria afirma que a violência doméstica é uma epidemia no Brasil. Toda classe social sofre com violência doméstica. Nós atendemos dos mais diversos casos. Então não tem uma classe social, né? Não é uma mulher em específico. Infelizmente, virou mesmo uma epidemia e precisamos parar, precisamos frear, precisamos conscientizar esses agressores que está errado. E como que nós fazemos isso? Enfrentando, buscando e mostrando a eles, né, que há justiça, que nós não estamos paradas, que nós não vamos mais aceitar e tolerar essa violência, porque essa violência não atinge só a mulher, ela atinge especificamente a base familiar, os filhos, ela atinge a sociedade num todo. A psicóloga Gisele Vasconcelos, que trabalha no CREAS em Ipatinga e atende vítimas de violência doméstica, também faz um alerta sobre o estereótipo que existe na sociedade sobre o perfil do agressor. Quando o vereador ele coloca
né, que é mulher de malandro, ele usa esse termo pejorativo, dá o entendimento, né, que existe apenas um único perfil de agressor. E nós sabemos que não, né? Claro, né, ele se explica depois na fala dele, ele fala que quando ele se refere a malandro é porque um homem que agride uma mulher, ele é um malandro, né? A gente entendeu, né? Um homem que agride uma mulher, ele está cometendo um crime, sim. Porém, existe no imaginário social o entendimento de que existe um único perfil de agressor. O agressor é quem? Seria aquela pessoa que já está envolvida com crimes, aquela pessoa que talvez já até passou pelo sistema prisional, né? Aquela pessoa que tem um perfil específico, né? E na verdade não, o agressor ele pode ser uma pessoa, por exemplo, que está entre nós, que tem até comportamentos assertivos e passivos na sociedade, fora do contexto doméstico, e chega em casa ele é um agressor. Então não existe um único perfil, né? Claro que ele está cometendo um crime, então por isso, né, ele precisa ser responsabilizado, mas, né, não existe esse padrão aí em relação ao agressor, assim como não existe em relação à vítima também. Né? A vítima pode ser qualquer mulher. Né? Quando ele traz essa questão mulher de malandro, dá também um entendimento, né, assim, de que a mulher ela é responsabilizada, ela é culpada por ter escolhido também aquela relação. Né? E a gente sabe que, né, muitas vezes as mulheres entram em determinados relacionamentos sem ter, né, o entendimento de que elas vão sofrer violência, porque nenhuma mulher quer sofrer violência. Né? E às vezes, quando há alguns sinais de que isso poderia acontecer ainda no namoro, antes de um relacionamento, né, de um casamento, por exemplo, né, ela pode vir a acreditar que são comportamentos que vão ser aos poucos eliminados, enfim, ela está acreditando naquela relação. Né? Então ela aposta naquela relação. E há, inclusive, a dificuldade dela também depois de estar rompendo com isso. Por quê? Porque existem fatores envolvidos, inúmeros fatores. Né? Então, a mulher está naquela relação, ela se mantém naquela relação, muitas vezes porque ela está priorizando a família, porque ela está priorizando os filhos, pelo menos ela entende que está priorizando. Porque é claro que isso vai ter consequências para toda a família, inclusive para os próprios filhos. Né? Por questões mesmo relacionadas à expectativa dela com o relacionamento, né? O sentimento que ela tem para aquela pessoa. E às vezes, né, a dependência econômica, financeira, né, em alguns momentos até as ameaças e o medo mesmo. Às vezes a mulher não consegue romper, né, com aquela relação porque ela tem medo, Vanessa, ela tem muito medo de sofrer uma violência ainda mais grave, ela tem medo de ser assassinada porque há as ameaças em relação a isso. Se você me largar, eu vou te matar, eu mato os filhos. Né? Então a mulher ela acaba, né, entrando nesse ciclo de violência e tendo dificuldade para romper. Gisele também destaca outro trecho da fala do vereador que merece atenção. Quando o vereador ele coloca a questão da mulher amada, né, e da mulher de malandro, né, que elas não estariam tendo, né, os mesmos direitos, né, uma reflexão que é necessária é que quando uma mulher, né, ela sofre uma violência, ela está numa situação de vulnerabilidade e risco social. Ela está numa condição diferente daquela outra mulher que não sofreu a violência. Então, há necessidade aí nesse momento de uma intervenção do Estado. Né? É responsabilidade nossa, né? Nossa enquanto família, enquanto sociedade, enquanto Estado, garantir direitos. E essa mulher ela está tendo seus direitos violados. Primeiro, ela está sofrendo as consequências da violência. Né? A violência vai afetar toda a saúde dessa mulher, a saúde emocional, inclusive, dessa mulher. Depois que ela vai ter outros tipos de consequências, como, por exemplo, né, a dificuldade para ter acesso a alguns direitos. Então, por exemplo, se ela precisa sair da sua residência, é claro que o ideal seria que ela não precisasse, porque não foi ela que cometeu um crime, né, o agressor que deveria ser afastado do lar, mas se ela precisasse sair desse lar, né, que é o que na maioria das vezes acontece, Vanessa, ela precisa sair do lar, então é importante garantir que ela não vai ter mais prejuízos, não só ela, os filhos também, porque os filhos também sofrem com a violência, indiretamente. Então, se ela sai repentinamente, ela precisa estudar, né, os filhos das crianças precisam estudar e tem dificuldade, como que ela vai se deslocar? De repente, ela não tem condições de deslocar do bairro que ela foi para outro bairro onde a criança estava matriculada. Né? E aí, para garantir o direito, né, o projeto de lei ele visa, né, priorizar, então, a matrícula e a transferência dessas crianças. Isso é garantia de direito, é para minimizar os efeitos da violência. É diferente, né? A mulher que o vereador colocou como mulher amada, né? Vamos colocar entre aspas aí, essa mulher, ela não está sofrendo uma violência, ela não vai precisar sair repentinamente da casa dela. E nós estamos falando aqui, Vanessa,
de prioridade absoluta. E quem é prioridade absoluta no nosso país, de acordo com as nossas leis? Criança e adolescente, né? E a criança e adolescente não pode sofrer as consequências de um ato, né, como esse, de uma violência doméstica. E nessa quinta-feira, o vereador postou em suas redes sociais um vídeo pedindo desculpa e explicando, né, porque teve aquela fala. Ele estava ao lado da esposa e de 2 filhos. Veja só o que ele diz. Um projeto de lei ao qual eu havia votado em primeiro turno, em primeira votação, e revendo o projeto, eu constatei a falta de isonomia, ou seja, o projeto não havia igualdade de condição para todos. E no momento da minha fala, talvez eu não tenha me expressado bem, dando motivo para diversas interpretações. Mas quero dizer para todo cidadão timotense, a todos os meus amigos que acreditam em mim, a toda a família timotense, e principalmente você, mulher, que eu sou 100% família. Sou 100% família. Haja visto que há vários projetos e ações minhas no nosso município defendendo a classe feminina, defendendo a mulher, defendendo a família. Eu, como esposa, tendo 15 anos de convivência com o Gualberto, sou a melhor pessoa para falar sobre o caráter dele. O Gualberto é uma pessoa maravilhosa, é um pai maravilhoso, um marido espetacular. Ele é uma pessoa que às vezes eu falo que ele preocupa mais com as pessoas de fora do que com ele mesmo. Aí dá para ver o tanto que o Gualberto preocupa com o povo timotense. Se eu não soube me expressar, eu peço perdão. Mais uma vez eu peço perdão a toda mulher timotense. Mas uma coisa eu não posso retirar. Não posso retirar do meu conceito que homem que agride mulher, ele é muito covarde. Covarde, covarde, covarde. E não é a mulher que deveria sair da sua casa, sair do seu habitat. E sim, aquele covarde que a maltratou, sair e ir direto para a cadeia. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos. Gisele, então ele pede desculpa, né, principalmente as mulheres timotenses, e a esposa, o filho, né, eles abordam a questão de caráter, né, reafirmando que ele é um bom pai, ele é um bom esposo, mas o que a gente também precisa explicar, ficar claro, que não é uma questão de duvidar do caráter dele ou do agressor. Na verdade, é uma reflexão que a gente tem que ter, tanto mulheres, principalmente homens, em relação a falas, né, que perpetuam esse machismo, essa desigualdade entre homem e mulher, que como consequência final, várias vezes cai nessa questão da violência doméstica, que tem muito a ver com relação de poder, né, de homens acharem que mulher é uma posse. Exatamente, Vanessa. O que a gente vivencia hoje na nossa sociedade é uma desigualdade de gênero, né? Ou seja, as mulheres constantemente têm sido vítimas de violências, né? Por parte aí de homens. Então isso mostra a nossa fragilidade mesmo enquanto sociedade, né? A nossa construção histórica, social, cultural se deu, né, com base aí nesses tipos de relações desiguais. E quando a gente reforça falas como essas, a gente não avança nessa perspectiva aí de lutar contra a violência doméstica. Então, em nenhum momento que a questão aqui é o caráter do vereador, né? A questão aqui é a reflexão a respeito de algo que é muito complexo. A violência doméstica, ela tem inúmeros fatores, inúmeras causas. Não dá nem para a gente poder dizer que é uma única causa. Tem questões sociais, tem questões culturais, tem questões relacionadas à história da vítima, do agressor, à qualidade da relação entre eles. Então, nós estamos falando de um fenômeno complexo, infelizmente, que está presente na nossa sociedade de uma forma generalizada, independentemente da classe social, da renda, né, da religião, né, da orientação sexual, enfim. É uma violência que, se a gente não, né, parar para pensar e refletir, né, e pensar estratégias que podem minimizar as consequências dessa violência, nós não vamos avançar enquanto sociedade e nós vamos reproduzir falas e comportamentos machistas, né, que não vão nos levar, né, a diminuir e extinguir a violência doméstica.
Obrigada, então, Gisele, mais uma vez, né, por clarear a nossa cabeça, melhorar o nosso raciocínio a respeito dessas questões todas. Siga o Zug nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Zug Conteúdo o tempo todo.